Deus. Saúde o povo de Deus de casa que está nos acompanhando, na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Pai, nós queremos apresentar os nossos louvores, queremos apresentar a adoração, queremos apresentar, Senhor, os louvores anteriores à live também e a oração feita neste lugar, Senhor. Queremos apresentar, Senhor, como igreja, adorando, glorificando o Teu nome nesta noite. E assim, ó Pai, receba a nossa adoração. Nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem olhado para nós com seus olhos de amor, Senhor. Obrigado, meu Deus. E assim receba todo o nosso louvor e adoração desta noite, em nome de Jesus. Amém? Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda Timóteo 2. Está escrito assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Até aqui. Pai, aqui estamos diante da Tua palavra, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, Senhor, 2. Pedimos ao Senhor a interpretação, pedimos ao Senhor a revelação da palavra, que nós precisamos ouvir nesta noite, o que vem, Pai, aos nossos corações. Neste momento o Senhor possa estar tocando em cada vida, abrindo cada coração para receber a mensagem. Que seja uma palavra simples, Pai, mas que seja edificante. E para a glória do Teu nome, assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar. Mais uma vez, queridos irmãos, irmãs em Cristo Jesus, aqui estamos para ministrar a palavra do Senhor, uma palavra que está em 2 Timóteo, segunda epístola, segunda carta do apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, falava aqui em sua carta, direcionada ao seu ajudante, ao seu auxiliar, Timóteo, a qual ele foi que o instruiu, um jovem pregador, foi jovem pastor dessa igreja. Estava escrevendo a ele, dizendo que era para ele se fortalecer, que era para ele ficar firme, que era para ele continuar nessa jornada, nessa batalha, porque sabia que como era servir a Cristo. Isso estamos falando em aproximadamente 66 depois de Cristo, quase 2000 anos. Já era difícil servir a Cristo. Estar na presença de Deus já era algo difícil, Logo, 60 e poucos anos depois que Cristo tinha vindo a esta terra e já tinha ido, Então, o apóstolo Paulo, ele tinha se convertido e ele estava instruindo nessa carta o seu discípulo, Timóteo,
Então ele começou a palavra, ele começou a carta desta maneira, aqui na sua capítulo 2, né, na verdade. Tu, pois, ó filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Filho se tratando como filho, como era um ajudante, era um servo, né, que estava ali para servir na obra juntamente com ele, e foi designado para tocar aquele ministério sem medo, né, que era para ele ter coragem e força e buscar em Jesus Cristo, né, para continuar naquela caminhada. Então, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Serve para mim, serve para você, fortificar nessa graça, fortificar em Cristo Jesus, estarmos nele para estar sendo fortes em Cristo, né? E ele seguiu dizendo: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Ou seja, ele estava montando ali o ministério, então ele tinha que encontrar pessoas idôneas, homens também cheios do Espírito, para poder ensinar, para poder pregar a Jesus Cristo, e para que aquele ministério fosse crescendo dia após dia na obra, né? Então Paulo estava dizendo para ele: escolha aí homens bons, escolha homens de caráter, homens que possam pregar a palavra e ensinar também, idôneos, né? Não vai pegar qualquer um aí, não. Se é que vocês me entendem, né? Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Aí paramos aqui, irmãos. Quer servir a Cristo como bom soldado? Então vai ter essas batalhas, vai ter esse sofrimento aqui. Porque servir a Cristo não é tão fácil, não é de qualquer maneira. Então vai haver essas aflições, vai haver tudo isso que está acontecendo nas nossas vidas. E nós temos que continuar, temos que seguir, né? Deus é maravilhoso, irmãos. Pelo menos a liderança, os líderes, né? Deus capacita de uma maneira tão tremenda que a própria pessoa não entende como que ela consegue continuar, né, em meio à turbulência, em meio às coisas que acontecem, e ela continua firme, vai indo e vai até, né, Deus vai fortalecendo, Deus vai capacitando a pessoa. Então aquele que é um soldado de Cristo, ele tem que continuar, ele vai ter aflições, ele vai sentir na pele o que é, como Paulo sentiu, né? Paulo sentiu ali como era servir a Cristo. Jesus falou em uma ocasião, né, que Paulo ia ver o que era seguir a Jesus, servir a Jesus de verdade, porque ele ia passar por todas essas aflições. Tanto é que ele passou por muitas batalhas, naufrágios, prisões, açoites. Então ele sofreu realmente como um soldado de Cristo, de Jesus Cristo, né? Como um bom soldado, ele continuou até o final. E para nós também serve hoje essa mensagem para a gente continuar, não desanimar e continuar nessa jornada. E assim mesmo, são batalhas, tá? A guerra ela vai até o final, a guerra não termina. A guerra não termina. Desculpa por te falar, tá? Mas tem muita gente pregando ali, né, outras coisas mais suaves, e aí muitas outras tanta gente quer ouvir também isso, quer ouvir essas coisas suaves, mas na verdade é isso aqui, ó. Sofre as aflições como um bom soldado de Cristo e continue, não pode parar, né? Aí no 4 ele fala assim, ó: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. Param aí. Então ninguém que está na presença de Deus vai embaraçar, irmão, se enrolar com os negócios dessa vida, com as coisas dessa terra, se enrolar
sabe, né? Está na sua mente aí, isso aí mesmo que você está pensando. Se enrolar é isso aí mesmo. Essas coisas aí mesmo que você está pensando aí. Então, ninguém que serve a Cristo deve se embaraçar com os negócios dessa vida. Embaraçar em espanhol é outra coisa, irmãos. Que engraçado, né? Embaraçar em espanhol é outra coisa. Mas procura aí no dicionário, você vai achar bem engraçado. O que é embaraçar? Então, não se enrola, não se mistura, não se envolve com os negócios dessa vida, as coisas que estão aí fora, irmão. Porque o soldado de Cristo, se ele tirar o foco, ele vai ser vencido, ele vai ser derrotado, mesmo sendo soldado de Cristo. Então o foco tem que ser na guerra em Jesus mesmo e seguir até o final, tá? A fim de agradar a quem? Aquele que o alistou para a guerra. Então, olha só, o soldado de Cristo, ele está alistado para uma guerra. Aí vem lá alguém e fala assim: em servir a Cristo é tudo suave, nossa, você vai ficar rico, você vai ter que ganhar casa, carro. Irmão, quem dá essas coisas, né, você já sabe, né? Posso falar muito. Deus, ele quer o melhor para nós, mas não vem nada assim não, de fácil não. As coisas facinho, quem dá não é de Deus não. É difícil as coisas de Deus, irmão. É difícil porque o que não te custa, você não valoriza, não dá valor nenhum. Portanto, para agradar ao Senhor, né, para aquele que o alistou para a guerra. Então, neste período, vai ter guerra. Por isso que nós falamos todo dia disso aqui, irmãos, porque nós temos que estar preparados para as guerras, para as batalhas. E você vai vencendo todas. Vai vencendo porque... Cheio de café? Tá? Vocês estão sentindo eu cheio de café? Café com Deus. Falando isso, é um livro, né, gente? Café com Deus, um dos melhores livros aí que está no momento. Fazendo propaganda pro livro aqui. Fazer pro nosso também, né? Futebol na terceira idade, História, Paixão e Missão. Autor Walter da Silva. Então, pronto, fiz o meu. Estou falando do livro de outro rapaz, fala do nosso também, né? Café com Deus. Então, maravilha. Então, não podemos embaraçar, não podemos envolver com as coisas desta terra, porque vai nos tirar o foco, vai nos tirar a presença. Agora está queimando, tá? Agora está queimando o café. Vocês estão sentindo? Todos? Vocês estão sentindo? Tá? É pipoca? Era café, agora já é pipoca, então não estou entendendo mais nada. Então não pode se misturar, se embaraçar, se envolver com os negócios desta terra, porque vai te tirar da presença de Deus, irmãos. É tão difícil, irmãos, é tão difícil, mas Deus capacita de uma maneira que você consegue seguir, que você consegue, irmãos, estar no meio dessas coisas, mas não misturar. Você consegue estar lá no seu trabalho, só tem mundano, mas você não se mistura. Você está lá, mas você não faz nada que eles estão fazendo. Seu coração é diferente, seu semblante é diferente, a sua fala é diferente, né? Por isso a diferença, irmãos, dos que são de Deus e dos que são do mundo é totalmente diferente, irmãos. Quando começa a falar, quando começa o olhar é diferente, tudo é diferente. Então, porque ele não está envolvido com as coisas, os negócios desta terra. Uma vez que a pessoa converte, ela é transformada. É algo tão maravilhoso que tremendo que é. Que tremendo, irmão. Já não sente mais nada de vontade dessas coisas do mundo, de nada. Como é tremendo quando Deus faz este milagre da transformação, né? Da salvação, da conversão, da mudança de vida. Então aquele que está alistado para esta guerra, ele quer agradar a Jesus, aquele que o alistou. Então, para que agrade aquele que alistou para esta grande guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente, né? Andar corretamente em tudo, meu irmão. O lavrador que trabalha
deve ser o primeiro a gozar os frutos, a colher os frutos, o primeiro a receber. Então, você faz, você produz, você está fazendo esse trabalho e logo vem os frutos. Logo vem algo interessante, né? Porque Deus, ele retribui. Então é isso. Então, se você está plantando, você vai colher. Planta as coisas boas, colhe coisa boa. Se plantar outras coisas, vai ser aquilo lá que vai colher. Então essa é a lei mesmo do retorno em tudo. Tudo na vida passa por isso aí, tá? Então, aquele que trabalha tem que ser o primeiro a desfrutar daquilo lá. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Olha só, Deus, ele realmente traz o entendimento, irmãos, mas é necessário o estudo, tá? Antes eu pensava que Deus ia trazer tudo na mente da gente. Não é assim. Tem que estudar, tem que correr atrás, porque vai vir, mas você tem que se esforçar, né? Tem que se esforçar, porque senão não vai receber nada. Você precisa lutar, precisa estudar, precisa aprender, precisa buscar, né? Precisa orar, para que possa ser capacitado por Deus, né? Para que Deus dê todo o entendimento. Lógico que aqui, irmãos, Paulo estava escrevendo para Timóteo. Eu estou trazendo para nós, tá? Então, disso se trata, irmãos. A pregação, né? A ministração de quem estiver pregando. Ele tem que extrair do texto, né? Que está lá para nós, para trazer para nós. Não inventar algo que não está no texto para trazer para a igreja. Então é assim que funciona, nós temos que trazer para os nossos dias. Se eu ficar contando as coisas de Paulo lá de 2000 anos atrás, não vai muito essa história, vai ser mais fácil. Mas eu tenho que trazer para o entendimento da igreja, para nós. Então nós temos que viver isso aqui, tá? Para ter o entendimento. Lembra-te que Jesus Cristo é da descendência de Davi, que ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Olha só. Ele continua falando, continua ministrando a Timóteo, falando de Jesus, da descendência de Jesus, e falando que ele ressuscitou dos mortos segundo o Evangelho, lógico, segundo o que está escrito aqui. Isso aqui é o que vai acontecer, né, irmãos? Amanhã, né? Amanhã é a morte de Jesus, segundo aí, né, a tradição, vamos lá por a tradição. O que está na palavra também, né? Que ele é morto, depois ao terceiro dia, que é domingo, ele vai ressuscitar. Aí já vem a Páscoa, né? Nós vamos falar disso. Não posso falar de Páscoa, já vem, né? Aquelas coisas lá do coelho, tudo aquilo lá. Mas não vou falar hoje não, deixa a turminha divertir aí com chocolate. Né? Então, foi o que aconteceu, né? Pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Paulo ele estava preso, ele ficava preso, mas ele continuava pregando, irmãos, ele continuava fazendo ministério através das cartas. Todas as cartas ele mandava ir preso e a carta chegava. Não sei como, né? Hoje em dia nem a carta. Não existe mais carta, né? As coisas que a gente manda não chega. Então, pois é. E naquela época chegava, não sei nem como, não sei como fazia. O mensageiro levava, né? Não sei como fazia. Mas é interessante lembrar, pensar nisso, né? Então ele continuava, mesmo em prisões, ele continuava ministrando, ele continuava dando as orientações para Timóteo, que era o jovem pastor daquela igreja. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, olha só. Então ele estava sentindo, por isso que eu te falo, irmãos, como a gente leva umas tijoladas, é para Deus salvar alguém através da sua vida. E vem perseguições, e vem as aflições, e tudo, passamos por este estreito aí,
né? São guerra, né? São batalhas desta guerra, mas é para alguém, Deus chamar, alguém converter através da sua vida, através do seu ministério. Fácil não é, mas é assim que funciona. De repente é na sua casa, de repente alguém que não converteu vai converter, alguém que está afastado vai voltar, mas aí tem que passar por este caminho apertado aqui, né? Por essa, sofre os trabalhos, até em prisões e tal, e por aí vai. Sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus com glória eterna. Então olha só, Paulo deixa claro que a salvação está em Cristo Jesus, para a glória eterna. A salvação está em Cristo Jesus, não tem outro caminho, não há outro meio de se salvar. Ninguém se salva por si só, nem pelo outro, nem pelo que está tentando te salvar. A salvação é através de Jesus Cristo, somente através dele. Podemos interceder, podemos fazer algo ali, Deus orientar para fazer, mas não é nós que salvamos. Nós podemos ser um instrumento de ensinar a como chegar, de mostrar, ó, esse é o caminho, só tem este caminho, não tem outro. Nós podemos fazer isso, ser um instrumento de Deus. Mostrar aqui, ó, é aqui que tem que ir, é aqui, ó. Não é lá não, é aqui, ó. E aí a pessoa vai e o Espírito Santo opera e a pessoa é salva por Deus. Então, mas nós sofremos por isso, nós passamos por dificuldades e é uma guerra e são batalhas, e vai, e outra, e vem outra. Fica falando isso, não, pastor, vai desanimar eu. Não, mas é assim mesmo. Você já venceu essa? Está mais forte? Fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. E continua. Fortifica-te no Senhor e continua. É assim. A pregação é essa, irmão. Não tem negócio de ficar autoajuda, não. Autoajuda é outra coisa, é palestra, não é nada. Outro lado, né? Na igreja. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele também, e com ele viveremos. Então, se nós estamos passando essa dificuldade, estamos aí mortos para esta vida, né? Não embaraçar com as coisas, com os negócios dessa terra, estamos praticamente mortos para esta terra. Então, com ele viveremos, que é o final, né? Que é lá no paraíso, que é ao atravessar aí os portões da mansão celestial. Cada coisa, irmãos, que a gente vê a pessoa aqui, daqui a pouquinho já vê lá, já foi. Está com você hoje, daqui a pouquinho você já olha lá, está lá no caixão lá, já foi embora. E muitas pessoas estão despercebidas. Olha o que está acontecendo. Quantas pessoas têm partido, irmãos? Incrível o que está acontecendo, dia assim, ó, direto. Portanto, fala sobre isso, que a palavra é fiel e que se morremos com ele, também com ele viveremos. Olha só, não vamos morrer sem Jesus, hein, gente? Se sofremos, também com ele reinaremos. Agora, se nós negarmos ele, também vai nos negar, não é isso? Se formos infiéis, ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Irmãos, é sobre Jesus, é sobre a salvação. É algo tão importante, né? Falando sobre isso. E Paulo, um pouquinho mais na frente, ele vai, a gente pode até parar por aqui mesmo, mas aqui o 15 também é importante. Poderia pregar todo o 2, mas tá bom, a gente não tem que falar muito, não é pelo muito falar, não é. Deus sabe o momento. Procura apresentar-te a Deus aprovado. O 15, 2,15, essa palavra é bem conhecida, bem famosa. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Pronto, isso. Aí tem um monte de coisa que vai falar lá, mas eu creio que aqui tá bom.
Então, nós que estamos aí nessa obra, nós que estamos aí, somos chamados, nós que estamos sendo capacitados por Deus, nós que estamos nessa luta, nessa batalha, não pode misturar, irmãos, não pode se envolver com o negócio dessa terra, porque senão vai tirar o foco e as coisas não vão bem, vai atrapalhar tudo, vai dar brecha, o inimigo vai agir e por aí vai. Então procura apresentar-se a Deus aprovado. Cada vez que nós passamos por essas lutas, irmãos, e nós superamos, nós vamos sendo aprovados, vamos crescendo, vamos melhorando, né? Então são batalhas da guerra, não é o final da guerra, são batalhas, né? E por aí vai. Aprovado, né, como obreiro, que não tem que se envergonhar e que entenda a palavra, que maneja a palavra da verdade, que é essa palavra, irmãos. Não tem que inventar mais nada, não tem que ficar falando outras coisas, irmão, para agradar o povo, não tem que ficar, não falar mais nada, não, deixa assim mesmo. Essa é a palavra, tá? Quer servir Jesus? Vai passar aflição. Quer servir Jesus? Vai ter perseguição. Vai ter calúnia, e a gente acostuma com isso aí já, irmão. A gente acostuma, deixa falar, fala o que quiser. É assim mesmo. A arma que o diabo tem é falar, irmão, porque não pode fazer nada, né? Não pode fazer outra coisa. Aí não tem que fazer, faz isso. Usa cavalos, né, para falar, para tentar denegrir a imagem, e por aí vai, irmão. Mas é isso, a obra é essa. A carta de Paulo foi para Timóteo, mas serve para nós, para cada um de nós, que estamos militando nesta obra, nesse chamado, né, para servir a Cristo, para servir a Jesus, para servir a Deus. E assim vamos seguir como estes obreiros aprovados aqui até o final, né, e seguindo aí, pedindo a Deus para que nos capacite a cada dia. E que a cada batalha desta guerra nós possamos sair mais fortalecidos, mais capacitados para seguir aí as outras batalhas que virão ainda e seguir com vitória e dando glória a Deus. Amém? É isso. Então um louvor aí, um louvor de batalha com ele, um louvor de guerra. Glória a Deus. Pai, mais uma vez nós estamos aqui, mais uma vez nós ministramos algo simples, direto aos corações. Queremos, Pai, colocarmos diante do Senhor, queremos colocar a cada um de nós que estão em casa, que estão aqui na igreja, diante do Senhor, pedindo ao Senhor que venha nos capacitar. Pai, tão difícil, né? Tão difícil seguir, não é fácil. Temos lutas, temos batalha. Fácil é porque está no mundo, porque lá não tem batalha nenhuma, não tem resistência, não tem nada. Tem até empurrão, né? Vai, toma aí, vai mais, vai lá, vem para cá. Aqui não, aqui tem resistência, aqui é contra a correnteza, contra a maré. Então por isso é mais difícil. Remar contra a maré é muito mais difícil do que ir a favor da correnteza. Portanto, Pai, capacita o teu povo, Pai, fortaleça cada um nesta noite a caminhar contigo, Senhor, a estar com a consciência que o Senhor venha revelar, venha capacitar, Pai, venha colocar na mente o que nós precisamos aprender e seguirmos, Pai, guiados por tuas mãos. Pai, abençoa cada irmão, cada irmã, abençoa cada casa, abençoa cada lar, meu Pai, representado nesta noite, e assim que nós possamos ter aprendido algo nesta noite, absorvido, Pai, da Tua Palavra, experimentado um pouquinho mais sobre o reino do Senhor, Deus, e que o Senhor possa estar, Pai, nos capacitando para cada batalha, para seguirmos nessa guerra, Pai, até o final, cheios de alegria no coração, de forças, fortificando no Senhor Jesus Cristo, assim como disse Paulo a Timóteo, fortifica-te no Senhor, na graça que há em Jesus Cristo. Assim pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Fiquem na paz, Senhor Jesus. Nos vemos
No próximo culto, se Deus permitir, né? Hoje é domingo, né? Próxima live. Em nome de Jesus, fiquem com Deus, Deus abençoe. Tenha aí um final de semana abençoado, né? Um feriado abençoado. Em nome de Jesus. Fiquem na paz, Deus abençoe.